que aí, como eu falei, eu estou gravando também para colocar isso disponível para vocês no YouTube. Gente, o negócio é o seguinte, vamos falar então sobre a prova de técnico, né, aí para o STM. Vocês vão colocando aí os comentários de vocês. Para quem está assistindo isso pelo YouTube, foi ao vivo pelo Instagram, então eu vou responder algumas dúvidas aqui na hora da galera que entrar, beleza? Aí já começou, Dudu perguntando, levando em consideração a prova do STM, quais as dicas para o STJ? Calma, no final eu vou dar essas dicas todas, relaxa. Vamos comentar as questões primeiro, né? Então olha só, gente, se tiver alguma falha nessa transmissão, enfim, hoje foi a primeira vez que eu transmiti algo ao vivo, né? Eu estou um pouco atrasado em relação aos meus colegas para a transmissão ao vivo. Espero que esteja com a qualidade adequada, com áudio bacana, com a imagem legal, beleza? A imagem legal, eu sei que não dá para ficar muito bem legal, mas enfim. Vamos lá. Vou começar então pelas questões de ética, ok? Que caíram na prova de técnico. Nós tivemos 3 questões de ética, que eu vou comentar com vocês, e 2 sobre lei de improbidade. Vocês sabem que eu não dou aula de lei de improbidade, mas ela está muito relacionada à ética, e eu vou comentar as 3 de ética e as 2 de lei de improbidade, beleza? Tô comentando a de técnico, meu amigo, de técnico. Hoje é de técnico, amanhã eu comento de analista, beleza? Vou falar um pouquinho sobre a prova de analista no final da live aqui. Então vamos lá, ó. Acerca da ética, para vocês, gente, a numeração das questões deve estar diferente, tá? Eu ia fazer essa prova de técnico, eu não fiz. Eu desmaiei, cara, porque esse ritmo de STM para mim foi intenso. Quem me acompanhou aí sabe que estava complicado para atender todas as demandas. E eu desmaiei, eu fiz só de nível superior. Mas vamos lá, eu recebi a prova de técnico, né, e vou aqui comentar com vocês agora. Eu imagino, gente, que em relação à ética não teve muito problema. Teve uma questão com umas palavrinhas meio chatas, mas vamos lá. Acerca da ética e da moral e das disposições do Código de Ética dos Servidores da Justiça Militar da União, julgue os seguintes itens. Então, para mim, aqui está a questão 24, tá? Eu vou ler todas as questões, aí vocês vão anotando aí. Os servidores da Justiça Militar da União têm o dever fundamental de representar contra comprometimento indevido da estrutura da administração pública, independente da hierarquia que estejam subordinados. E aí, galera, vocês colocaram certo ou errado? Essa questão está correta, e isso independe de ser servidor da Justiça Militar da União. Né? Qualquer pessoa tem a obrigação de fazer a denúncia ética, né? Representar contra o comprometimento indevido da estrutura da administração pública tudo que ocorre de errado. Para quem assistiu minhas aulas de ética deve lembrar que eu até brinco, né, nesse momento, que você tem que denunciar até a sua avó, sua mãe, seu pai, você tem que denunciar todo mundo. Deixa eu só ligar o cabo da bateria aqui do celular, senão corre o risco de acabar a bateria. Então, quer dizer, você tem que denunciar todo mundo, né? Até a sua avó, seu pai, sua mãe, vai denunciar a geral. E isso independe de ser servidor da Justiça Militar. Então, nesse caso, questão correta. Questão 25. Enquanto a ética é pautada pela universalidade, apresentando cunho filosófico, a moral é influenciada por fatores sociais e históricos, constituindo um conjunto de normas de conduta destinadas a ordenar o comportamento humano. E aí, galera, vocês colocaram certo ou errado? Essa questão, ao meu ver, ela está correta. Eu vou colocar por quê, ó. Enquanto a ética é pautada pela universalidade, correto, a ética é para todos, apresentando cunho filosófico. Lembra que eu explico nas aulas a origem da ética dos filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles? Então, correto. A moral é influenciada por fatores sociais e históricos. A moral é influenciada pela comunidade que a gente vive, pelo grupo que a gente vive. Constituindo um conjunto de normas, correto, lembrando que são normas livres e conscientes, de conduta destinadas a ordenar o comportamento humano. Questão perfeita, fácil. Essa que eu acho que complicou um pouco com a ética, quer ver? Questão 26. O relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo. Ai, CESP, para que fazer isso com o meu aluno? Na medida em que reconhece que a pluralidade e a heterogeneidade das culturas influenciam as regras morais de cada grupo social. Então vamos lá, peraí, voltando, fiquei com dúvida na universalidade. Isso na questão anterior, né, Bill? Bill, a ética é pautada pela universalidade no sentido dela ser para todos. A partir do momento que uma lei é publicada, a lei é para todos, não tem exceção. A moral já varia de região para região, família para família, é nesse sentido da universalidade, beleza? Então voltando aí na 26, ó. O relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo, na medida em que reconhece que a pluralidade e a heterogeneidade das culturas influenciam as regras morais de cada grupo social. Questão perfeita, correta. Tá? O relativismo moral é a gente levar em consideração
a moral dos grupos, e que aquela moral ela tem uma característica coletiva ali daquele grupo, daquela comunidade. Aí está falando, opõe-se ao etnocentrismo. Etnocentrismo vem de etnia. Existem certos comportamentos que vêm da etnia. Então, quer dizer, aquele país, aquela região tem aquele comportamento, mas em função da característica da região e não da conduta das pessoas. Então, realmente, o relativismo moral, que é o nosso julgamento chamado juízo de valor, opõe-se ao etnocentrismo. Em função de quê? De que a moral ela varia de comunidade para comunidade, mas não tem a ver com a característica da região, percebe? O etnocentrismo tem a ver com a característica típica da região. Então realmente se opõe na medida em que reconhece que a pluralidade e a heterogeneidade das culturas influenciam regras morais de cada grupo social. Um grupo pode influenciar o outro. Dentro da mesma etnia, a gente pode ter várias culturas morais. E aí uma pode se contrapor à outra. Questão correta é nesse sentido. Bom, essas foram as 3 de ética. Aí tem 2 de lei de improbidade, lei 8429. Não dou aula dessa matéria, mas entendo. E vou explicar aqui para vocês as 2 questões, porque elas estão correlacionadas sempre à ética. Vocês lembram que eu sempre falo em sala de aula que quando tem ética, tem lei de improbidade, se ambas estiverem no edital? Então vamos lá. Questão 27, sobre lei de improbidade. O agente público que revelar para a pessoa de sua confiança fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre o qual deveria manter segredo, cometerá conduta antiética, não se configurando nesse caso ato de improbidade administrativa. E aí, galera? Questão errada, né? Totalmente errada, porque configura sim, pode configurar ato de improbidade administrativa, porque lembrando que o ato de improbidade administrativa gera prejuízo financeiro ao erário. E a partir do momento que a gente revela para uma pessoa de confiança um fato, né, que em razão das suas atribuições deveria manter segredo, isso pode sim gerar prejuízo ao Estado. Então, nesse caso, questão errada. Deixa eu só ver aqui. André Aquino, tá faltando uma de ética. Não, são 3 de ética, eu comentei as 3, André. Os servidores da Justiça Militar da União, correto. Enquanto a ética é pautada pela universalidade, correto. E o relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo, correto também. Beleza? Então, no caso da 27, já de lei de improbidade, né, conforme eu falei, questão errada. 28, sobre lei de improbidade. Se um agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter-se às penalidades que lhe tiverem sido impostas, estas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a herança. Questão errada, né? Até o limite dessa herança irá afetar sim. Então a pessoa morreu, pronto, não se investiga mais nada, né? Então se um agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter-se às penalidades, estas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a herança. Até o limite de responsabilização das pessoas que venham a assumir o lugar dele, até o limite, serão responsabilizadas sim, ok? Claro que quem comete um erro, essa pessoa é a culpada, mas existem os limites, existem as responsabilizações e de repente o seu sucessor deve responder à correção da conduta ou alguma reformulação da conduta do anterior. Então, questão errada no meu entendimento, beleza? Só não se transfere as penalidades penais, né? Aí não se transfere, mas as responsabilizações sim. Deixa eu ver aqui, ó, Dadá 850, acabou de repetir o que eu falei. Quer dizer, acho que eu que repeti o que você falou, né? Só não transfere penalidades penais. Estamos conectados. Beleza? Essas são as 5 de ética, 3 de ética, 2 de lei de improbidade. Vamos avançar? E aí, o que acontece? Teve um aluno que me mandou a prova digitalizada, fotografada, ficou muito ruim. Então eu vou ler aqui bem devagar, porque está bem embaçado mesmo, mas vamos lá. Técnicos de um órgão da administração pública, essas são de atendimento, tá? Técnicos de um órgão da administração pública consideram que a execução de serviços administrativos é mais importante que o atendimento ao público. Então percebe, é uma galera que considera que os trabalhos internos são mais importantes que o atendimento. Por isso, o atendimento é realizado em sistema de revezamento e rotineiramente, sendo necessário repor atendentes devido a conflitos com clientes e exigências de servidores, ausências de servidores nos dias da escala de trabalho. Então esse é o enunciado. Então vamos lá, peraí. Se eu passar, vou comprar um saco de pão de alho para o Wendel. Rodney, pão de alho não, né, Rodney? Eu mereço coisa melhor, não gosto de pão de alho não.
Mas vamos lá, nessa situação hipotética. Conflitos com clientes e ausências nas escalas são problemas de má conduta no comportamento dos servidores. Então aí está correto. E podem estar relacionadas à falta de interesse pelos assuntos, podendo ainda comprometer a cortesia e urbanidade no relacionamento com os clientes. Questão perfeita de correta. Conflitos com os clientes e as ausências nas escalas são problemas de péssima conduta no comportamento dos servidores, com certeza, mesmo que no código de ética está lá, né? Só são aceitas as ausências injustificadas, beleza? E podem estar relacionados à falta de interesse pelos assuntos. Pode ser N razões, né? Podendo ainda comprometer a cortesia e a urbanidade. O que é urbanidade mesmo, gente? Para quem assistiu minhas aulas de ética sabe que eu traduzo todas as palavras do código de ética. Urbanidade é respeito ao espaço alheio, tá? Respeito ao próximo, ao espaço do próximo. É aquela velha frase, onde termina o meu espaço, começa o do próximo, né? Que a nossa avó sempre fala. Então, nesse caso, questão correta, beleza? Próxima de atendimento. No meu aqui tá questão 40, tá, gente? Estão evidenciados o comportamento defensivo dos servidores que se ausentam nos dias das escalas e o comportamento receptivo em relação ao atendimento ao cliente. E aí, o que vocês colocaram? Certo ou errado? Eu tô olhando pra cá e pra cá porque é a câmera e é o celular, tá, gente? E aí, vocês colocaram certo ou errado nessa? Questão olha só, estão evidenciados o comportamento defensivo dos servidores que se ausentam nos dias da escala e o comportamento receptivo em relação ao atendimento ao cliente. Questão errada. Em relação ao atendimento ao cliente é que é defensivo. Por quê? Porque a gente tem aí o cliente precisando das prioridades e o servidor está ocupado com obrigações internas, porque aquele grupo considera que as obrigações internas são mais importantes, né? Então, nesse caso, questão errada. Só que a banca quis criar uma pegadinha aí, ó. Servidores que se ausentam nos dias da escala como sendo comportamento defensivo e o comportamento receptivo em relação ao atendimento aos clientes. Quis criar uma troca de palavras, mas a questão está errada. Na realidade é o inverso, é receptivo em relação aos trabalhos internos e defensivo em relação ao atendimento aos clientes, que no caso do enunciado não é prioritário, beleza? Questão errada. 41. O relacionamento entre os servidores que se ausentam nos dias das escalas e aqueles que suprem as ausências podem tornar-se conflituosos, acho que é isso, em razão das diferenças dos comportamentos interpessoais e da quebra de confiança. E aí, galera, certo ou errado? Questão totalmente correta. Olha só, o relacionamento entre os servidores que se ausentam nos dias das escalas e aqueles que suprem as ausências pode tornar-se conflituoso? Pode. Porque a galera que vem suprir as ausências, de repente quer mostrar trabalho, mostrar uma perfeição de atendimento, mostrar algo show de bola, que aqueles que fazem corpo mole de repente não querem mostrar. Então, em razão das diferenças dos comportamentos interpessoais e da quebra de confiança. Questão totalmente correta. 42. As ausências das escalas são atitudes que passam desapercebidas pela opinião pública. Por isso é dispensável qualquer tipo de intervenção do gestor responsável pelo setor em que os servidores faltosos estiverem lotados. Né, galera? Questão muito fácil, totalmente errada. Se a gente tem esse conflito aí interno de privilegiar trabalhos internos em detrimento do atendimento ao cidadão, que já fere qualquer código de ética, questão totalmente errada, porque óbvio que o gestor tem que intervir, né? E está falando, ó, as ausências das escalas são atitudes que passam desapercebidas. Se passasse desapercebido, o cidadão não reclamaria, né? Então, questão totalmente errada, beleza? Essas foram a de atendimento. Não, tem mais. Tem mais questões de atendimento. O CESP caprichou. Foram 33 questões das matérias que eu dou aula, gente, comigo aqui, ó. Uma pesquisa de qualidade no atendimento em um órgão da administração pública demonstrou discrepância entre as avaliações quando foram comparados os atendimentos prestados por servidores mais experientes e por servidores mais novos. A análise dos motivos mostrou que os mais jovens se consideravam autossuficientes e ignoravam o conhecimento dos mais experientes. Por outro lado, os mais experientes consideravam que os mais novos eram arrogantes e omitiam informações importantes sobre o atendimento. Então olha só, você tem uma galera mais velha que acha que os mais novos são arrogantes, né? E você tem uma galera mais jovem que se acham autossuficientes. Será que isso ocorre na prática, gente, do serviço público? Óbvio, né? Os mais jovens entram com o gás todo querendo produzir e tem aquelas antas paralíticas lá que querem atravancar tudo. Mas vamos lá.
Nessa situação hipotética, na minha aqui questão 43, a divulgação dos resultados da pesquisa de qualidade no atendimento será suficiente para se promover a eficácia nas relações interpessoais dos servidores de ambos os grupos? O que vocês colocaram, gente? Certo ou errado? E aí? Questão totalmente errada. Olha só, a gente sabe que eficácia é atingir o objetivo, né? Chegar no objetivo, enfim. Divulgar os resultados da pesquisa de qualidade será suficiente para promover a eficácia, atingir os objetivos nas relações interpessoais, sendo que a gente está percebendo vários problemas que existem entre os novatos se sentirem autossuficientes e os velhotes acharem que os novatos são arrogantes. Então, quer dizer, apenas divulgar resultados de pesquisa vai ser suficiente para resolver o problema? Claro que não. Questão errada, beleza? Continuando, questão 44. Tá difícil de ler essas questões aqui, gente. A inflexibilidade comportamental de ambos os grupos prejudica o trabalho em equipe e deve ser trabalhada para a melhoria dos serviços prestados. E aí, gente, certo ou errado? Questão totalmente correta. A partir do momento que a gente tem inflexibilidade comportamental de ambos os grupos, óbvio que isso vai atrapalhar. Então prejudica o trabalho em equipe, relembrando que o conceito de equipe é todo mundo trabalhando junto, unido, coeso, pelo mesmo objetivo, e deve ser trabalhada esse trabalho em equipe deve ser trabalhado para a melhoria dos serviços prestados. Questão totalmente correta, falta trabalho em equipe para essa galera, fácil. Questão 45. Proatividade, simpatia e saber ouvir são comportamentos que favorecerão perdão, a melhoria da interação entre os grupos de servidores? Essa tá fácil também, gente. Proatividade, né, pensar as coisas antecipadamente e já agir. Simpatia, que é educação e cortesia. Saber ouvir, elemento essencial da comunicação. São comportamentos que favorecerão a melhoria da interação entre os grupos? Questão totalmente correta, fácil, tranquilo. Questão 48. Percebe-se que a comunicabilidade no órgão em questão ocorre de maneira fluida, em decorrência de os integrantes de um mesmo grupo pactuarem a adoção de comportamentos similares. Ah, gente, peraí. Tudo bem que você tem um grupo de servidores mais antigos, que todos têm a mesma opinião, que os novatos são arrogantes. Você tem um grupo dos novatos que tem a opinião de que os servidores antigos são lentos, tal, e por isso eles se acham autossuficientes. Mas ainda assim afirmar, ó, percebe-se que a comunicabilidade no órgão em questão, está falando do órgão, não está falando de cada grupo isolado. Então, o órgão em questão são todos esses grupos juntos. Ocorre de maneira fluida? Nananina não, questão totalmente errada. Né, em decorrência dos integrantes de um mesmo grupo pactuarem a adoção de comportamentos similares. Os integrantes do mesmo grupo até que compactuam comportamentos similares, mas está falando da comunicabilidade no órgão e não entre cada grupo, beleza? Então nesse caso, peraí, tem alguém aqui solicitando para fazer a transmissão ao vivo também. Pronto, eu acho que eu aceitei, não sei como é que faz aqui não. É a primeira vez que eu estou fazendo transmissão ao vivo. Aí está aparecendo uma mensagem: enviar uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Eu achei que todo mundo que assistisse já participava, mas enfim. Mas não vamos atrasar aqui os comentários em função disso não. Depois eu me viro a aprender aqui a mexer com essas mídias. Então nesse caso, questão errada, né? Como eu já expliquei, a comunicabilidade no órgão é ruim, beleza? Vamos continuar então? Essas foram de atendimento. Aí agora você vai pular lá para a parte específica da prova, lá para a questão 71, onde a gente vai falar agora de administração geral e pública e gestão de pessoas, beleza? Então vamos lá, administração geral e pública, para mim aqui está a questão 71 agora. A respeito da reforma do Estado, da excelência na gestão dos serviços públicos e das diferenças entre a gestão pública e a gestão privada, julgue os seguintes itens. 71. A corrupção e o nepotismo são fenômenos típicos da administração pública patrimonialista. E aí, galera, certo ou errado? Gente, questão fácil. Quem assistiu aí as minhas aulas de administração geral e pública, a turma que eu fiz para o STM, online e presencial, as questões de exercícios, eu lancei 1000 questões comentadas, junto com o Orlando Júnior, com o Constitucional. Para quem assistiu os aulões que eu fiz, o simulado que eu fiz e também aquele aulão na véspera, na sexta-feira, lá no Espaço Campus da Zanorte, atendendo ao convite aí do Léo Matos, percebe e sabe que essa questão ela está o quê? Correta. Principal característica do modelo patrimonialista: nepotismo, corrupção, tudo pertence ao rei, ao ditador, ao soberano. Questão totalmente correta. 72.
Por conta da emergência de órgãos de responsabilidade social corporativa nas empresas privadas, grifem essa palavra, estas passaram a ter como principal objetivo atender aos interesses coletivos da sociedade como um todo, principalmente em suas áreas de influência. E aí, galera, certo ou errado? O que você colocou nessa? Será que você caiu na pegadinha? Por conta da emergência de órgãos de responsabilidade social corporativa nas empresas privadas. Peraí, gente. Órgãos de responsabilidade social corporativa é nos órgãos públicos e não nas empresas privadas. Essas passaram a ter como principal objetivo atender interesses coletivos da sociedade como um todo. Estas quem? Os órgãos de responsabilidade social ou as empresas privadas? Como são estas, está se referindo às empresas privadas. Questão errada. As empresas privadas não têm como principal objetivo atender interesses coletivos da sociedade, sim interesses individuais dos seus clientes que a procuram. Questão totalmente errada, beleza? 7.3. A participação social da população beneficiária, beneficiária ou beneficitária? Tá ruim para enxergar. A participação social da população beneficiaria na formulação, no acompanhamento, na avaliação e no controle dos serviços sociais diretos prestados pelo Estado. Não é beneficiaria não, gente, está tão borrado aqui. A participação, questão 73, de novo, volta a fita, brum. A participação social da população beneficitária ou beneficiária na formulação, no acompanhamento, na avaliação e no controle dos serviços sociais diretos prestados pelo Estado constitui prática de excelência na gestão de serviços públicos. Galera, uma questão que fala sobre o MEGP, questão totalmente correta, né? A participação social da população sempre vai beneficiar o acompanhamento, no sentido de fiscalizar a execução dos serviços públicos, a avaliação, para dar um retorno sobre esses serviços públicos, e o controle do serviço. Beneficitária, né? Beneficiária. Obrigado, D. Andrade. Tá ruim mesmo para enxergar aqui. Então vou ler de novo. A participação social da população beneficiária na formulação, no acompanhamento, na avaliação e no controle dos serviços sociais diretos prestados pelo Estado constitui prática de excelência na gestão de serviços públicos. Questão totalmente correta, porque a partir do momento que a população participa da máquina pública, gestão participativa, característica de modelo gerencial de administração pública, presente no nosso MEGP, Modelo de Excelência em Gestão Pública, derivado do GES-Pública, que foi prorrogado pelo seu Michel Temer e substituído pelo Decreto 90/94, que não caiu na prova de técnico, mas tinha 90/94, 4 questões na prova de analista mais cedo. Beleza? Questão correta. Avançando. Julgue os itens a seguir referentes à gestão de pessoas no setor público e nos múltiplos aspectos a ela relacionados. Vamos lá. Questão 74. Suando aqui, gente, o escritório que está fechado. Tem um canil aqui do meu lado, gato miando do outro lado, cachorro ali do outro lado, enfim. Fechei tudo aqui para dar menos barulho. Abordagens teóricas de liderança que se baseiam em traços de personalidade têm a ver com características de personalidade dos liderados, que podem ser usadas para melhorar o clima organizacional. Galera, antes de eu comentar essa questão, o que vocês colocaram nessa questão de traços de liderança? Vocês colocaram certo ou errado? Pelo amor de Deus, não tenham errado essa questão, não tenham errado. Tenham-se atento à pegadinha do CESP, por favor, por favor. O que vocês colocaram nessa? Tem que dar um tempo aqui porque não é 100% ao vivo, né? Dá um delay aí de alguns segundos. Essa de traços de liderança, vocês colocaram certo ou errado, gente? Responde aí, por favor. E aí? Professor Rodrigo Rodrigues colocou correto? Pois é, professor. Paulo Oliveira colocou correto também? Pois é, Paulo. Essa questão pode estar errada, sabia? Olha só, galera. André Aquino colocou errada, a Lezinha colocou correta, Lecop colocou errada, enfim, não tem consenso, né? Olha só. Analisa comigo, tá? As teorias sobre liderança, elas falam sobre os líderes, como eles devem se comportar, ou sobre os liderados. Tem uma coisa que todo mundo confunde em gestão de pessoas, que é o seguinte: as teorias da motivação falam sobre o aspecto motivacional de cada trabalhador. Então, nas teorias da motivação, o que está sendo avaliado é cada trabalhador, não o chefe. As teorias sobre liderança é a postura do líder. Então, olha só, abordagens teóricas de liderança que se baseiam em traços de personalidade têm a ver com as características de personalidade dos liderados? Não, galera. É a personalidade dos líderes. Questão errada, e eu tenho certeza que muita gente vai cair nessa questão.
que podem ser usadas para melhorar o clima organizacional. Claro, o líder, né, analisando pelas teorias dos traços de personalidade, seu próprio ponto de vista, seu próprio jeito de ser, se colocando como situacional, né, se adaptando a qualquer circunstância, isso ajuda pra caramba a melhorar o clima organizacional. Só que o que acontece? O professor Rodrigo Rodrigues tá aí sorrindo, né? Tu não é do direito administrativo, cara? Vem estudar gestão de pessoas e tu me ensina direito administrativo, beleza? Então olha só, voltando. Eu acho, tá? Opinião pessoal minha, que o CESP vai considerar essa questão errada por causa dessa pegadinha. Tem a ver com as características de personalidade dos liderados, tem a ver com as características de personalidade dos líderes. Existe uma tendência na liderança que se acredita que a pessoa nasce líder e morre líder. Existe uma característica que a gente aprende, isso depende da personalidade do líder. Ok? Não sei se vocês concordam com esse ponto de vista. Se o CESP considerar realmente errado e você colocou correto, dá para forçar a barra e criar um recurso, eu te ajudo nisso. Mas minha opinião, questão errada, beleza? Tem a ver com as características de personalidade dos líderes e não dos liderados. Ok? Não sei se vocês concordam com isso. Se não concordarem, a gente discute, mas eu te ajudo a criar um recurso contra isso também. Vai ser difícil encontrar um livro que afirme que são as características dos liderados, mas enfim, tamo junto. 7.5, essa estava fácil, questão fácil. O recrutamento externo privilegia os atuais funcionários de uma organização, já está errado, né, galera? Que pretendem mudar de área de trabalho ou ocupação, processo que geralmente ocorre quando um funcionário da sede opta por trabalhar em uma organização subsidiária. Né, gente? Recrutamento externo privilegia os atuais funcionários? Nunca nessa vida. O que privilegia os atuais funcionários é recrutamento interno, a gente viu isso nas aulas de gestão de pessoas, então a questão já está errada. E aí, ó, que pretendem mudar de área de trabalho ou ocupação, processo que geralmente ocorre quando um funcionário da sede opta por trabalhar em uma subsidiária. Isso é recrutamento interno, promoção interna, transferência, não é externo. Questão fácil e errada. 7.6. Embora inovador e flexível, o ensino à distância não tem sido usado para a contínua formação de servidores públicos, uma vez que toda a comunicação oficial se norteia pelo princípio da formalidade. E aí, galera, questão certa ou errada? Inovador e flexível o ensino à distância? Verdade? É inovador? Gente, o ensino à distância, pra vocês terem uma ideia, existia, não sei se vocês lembram, tá? Eu tô com 42 anos e ainda sou dessa época. Quando eu era criança e comprava gibis da Turma da Mônica, Pato Donald, enfim, sempre tinha uma propaganda ali no meio ou na contracapa que era de uma coisa chamada, como é que era? Instituto Universal Brasileiro, IUB. Você escolhia vários cursos profissionalizantes ali e pagava, né, comprovava o pagamento em conta, e você recebia uma caixa enorme com livreto, com um monte de coisa. Aquilo já era ensino à distância, né? O ensino à distância não é algo inovador, existe há muito tempo, desde quando que eu me entendo por criança, né? Flexível sim, também ele não é inovador, mas é flexível, né? Porque hoje, por exemplo, a gente tem várias metodologias de ensino à distância. Essa está sendo hoje uma metodologia mais conhecida, as videoaulas, enfim, criar ambientes virtuais para isso, né? Então e ainda afirma, não tem sido usado para contínua formação de servidores públicos. Totalmente errado. O ensino à distância hoje é muito utilizado para a formação de servidores públicos. Talvez alguns órgãos ainda estejam antiquados em relação a isso, mas, enfim, questão totalmente errada, beleza? IOB, ó, André Aquino também lembra, é IOB não, cara, é Instituto Universal Brasileiro, era IUB o nome disso, vinha nas propagandas lá das revistas em quadrinho e tudo mais. Alguns de vocês são dessa época, né? Mas vamos lá. Eu não sou dessa época não, tá? Eu ouvi falar, enfim. Continuando. 77. Servidores públicos seletistas, contratados com base em regime trabalhista e ocupantes de cargo público não são obrigados a seguir as normas constitucionais referentes à administração pública. Galera, a questão, ao meu ver, ela apresenta dois erros, mas eu não acho que o CESP se apegou ao primeiro erro, não. Servidores públicos seletistas, de repente chamar o seletista de servidor, você já consideraria errado. Eu não sei se o autor da questão se apegou a isso. Sabe onde que a questão está errada mesmo? Quando ela coloca assim, não são obrigados a seguir as normas constitucionais referentes à administração pública. Mesmo sendo seletista, mesmo trabalhando lá nos Correios, na Petrobras e no Banco do Brasil, enfim, seja lá onde for,
né, essa pessoa terá sim que seguir as normas constitucionais. Prevalece o princípio da legalidade, essa questão está totalmente ligada à matéria ética e direito constitucional. Então, nesse caso, questão totalmente errada, estava bem fácil também. Questão 7.8, sobre cultura organizacional. A cultura organizacional de organizações públicas brasileiras se caracteriza pela valorização da estabilidade das estruturas e, em consequência, pela aversão ao uso de novas tecnologias. Pelo amor de Deus, gente, o que vocês colocaram nessa questão? Me fala. Colocou correto não, né? Por favor. Questão totalmente errada. Errada. Olha só. A cultura organizacional de organizações brasileiras, públicas brasileiras, se caracteriza pela valorização da estabilidade das estruturas e, em consequência, pela aversão ao uso de novas tecnologias. Valorizar a estabilidade das estruturas, correto, está lá no direito administrativo. Agora, aversão ao uso de tecnologias, pode até ser que algum órgão tenha aversão ao uso de novas tecnologias, mas hoje em dia tem vários esforços para que os órgãos implementem novas tecnologias, então questão totalmente errada. Olha só, professor Rodrigo Rodrigues, que é do Direito Administrativo, contribuindo aqui. Empregado público é considerado servidor público lato sensu. Pois é. Então, naquela questão anterior, eu acredito que o CESP nem tenha se atentado a isso para criar uma pegadinha, mas sim em relação a não serem obrigados a seguir as normas constitucionais. Por isso que a anterior estava errada. E como eu já disse, a 78, errada, porque não existe aversão ao uso de novas tecnologias de forma generalizada. Pode existir dentro de um órgão ou outro, mas a questão está generalizando. 79. Uma das etapas da gestão por competências, e esse assunto caiu muito na prova de analista hoje cedo, é o mapeamento de competências, que permite identificar lacunas existentes entre as competências necessárias e disponíveis na organização em questão. E aí, galera, certo ou errado? E aí? Uma das etapas da gestão por competências é o mapeamento de competências, correto, que permite identificar lacunas existentes entre as competências necessárias e disponíveis. Perfeita questão, correta. Eu expliquei isso em sala de aula e nas minhas videoaulas disponíveis na minha loja virtual. A gestão de competências é quando a gente faz o chamado mapeamento das competências existentes. Existe a espiral do conhecimento, conhecimento tácito, conhecimento explícito, enfim. Aonde, nesse mapeamento, a gente começa a usar essas competências que existem dentro da própria empresa, no próprio órgão. Ou na própria empresa. Ao invés de contratar alguém de fora para dar um treinamento para um assunto para uma galera, por que não usar o próprio recurso interno que a gente tem, valorizando essa pessoa por competências, e aí essa pessoa passa a ser remunerada por isso também. Alguém que adquire competências e multiplica competências. Isso é gestão por competências, tendência moderna, do RH moderno. Gestão por competências, gestão de competências é o nome que se dá à moderna área de RH de 1990 para frente. Beleza? Quem acompanhou as minhas aulas e viu a evolução histórica do RH deve ter lembrado dessas características da gestão de competências. Beleza? Vamos avançar. Questão 80, vamos falar agora de administração geral e pública. A respeito de gestão organizacional, julgue os próximos itens. 80. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados, no mesmo nível hierárquico, no âmbito das organizações e, em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma da organização em questão. E aí, galera, certo ou errado? Gente, olha só, ao meu ver, questão correta. Por que ela está correta? Muito embora ela não fale sobre qual critério de departamentalização estaria falando a questão, então a gente tem que generalizar. Tem que considerar qualquer tipo de departamentalização. Então, a opção pela departamentalização, departamentalizar uma empresa, independente do critério, acarreta aumento do número de órgãos especializados? Primeira frase correta. Aumenta porque a departamentalização nada mais é do que especializar blocos de trabalho. Então aumenta o número de órgãos especializados. Perfeito. No mesmo nível hierárquico. Não necessariamente, mas acontece no mesmo nível hierárquico também. Então quer dizer, eu posso ter subordinado ao departamento de vendas uma departamentalização para especializar para vendas corporativas, vendas de grande varejo, pequeno varejo, clientes pessoa física, e está no mesmo nível. Não necessariamente no mesmo nível hierárquico essa departamentalização ocorreria, mas também não está afirmando que é necessariamente. A opção pela departamentalização acarreta aumento do número de órgãos especializados? Sim. No mesmo nível hierárquico? Sim, também.
No âmbito das organizações, na organização como um todo, sim, e em consequência disso, ocorre um crescimento horizontal do organograma, a organização se espalha um pouco mais horizontalmente. Claro, você está criando vários departamentos. No mesmo nível, ela se espalha horizontalmente. Questão, ao meu ver, totalmente correta. A não ser que ela levasse em consideração algum critério específico de departamentalização, onde não se aumentaria no mesmo nível hierárquico os órgãos especializados. Mas, gente, muito difícil criar uma departamentalização que eu não aumente no mesmo nível hierárquico mais órgãos com mais especialistas. Ó, de novo, Anderson Silva e outras 2 pessoas enviaram uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Mas não é todo mundo que participa, gente? Deixa eu ver aqui. Então vamos adicionar. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado aqui, mas vamos adicionar as pessoas então. Deixa eu ver rapidinho, gente. Acho que eu consegui adicionar quem queria. Mas vamos lá, continuando então. Então, questão 80, questão correta. Lembrando mais uma vez, se você chegou atrasado aqui nessa live, eu estou gravando essa live também, por isso esse fundo verde. Daqui a pouquinho, assim que eu terminar os comentários, mesmo morto aqui querendo dormir, mas eu vou editar o vídeo e publicar no YouTube para vocês. Aí eu vou deixar carregando, vai ficar carregando a madrugada inteira, porque vai passar de 1 hora de gravação e demora muito para carregar no YouTube. Mas vocês vão poder assistir amanhã, beleza? Vamos lá, continuando então, 81. O planejamento estratégico é uma forma de planejamento com foco no curto prazo, e que prioriza temas de maior relevância no âmbito das organizações. E aí, galera, questão totalmente errada. Lecop, larga a mão, bora para correção. Tô corrigido, Lecop, bora. Então, ó, o planejamento estratégico é uma forma de planejamento com foco no curto prazo. Se é estratégico, é longo prazo. Porra, que merda, já falei isso várias vezes. Curto prazo é o operacional, né? E que prioriza temas de maior relevância no âmbito das organizações. Realmente prioriza temas de maior relevância, mas a questão ela tá errada. 82. A análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico tem como foco somente o ambiente interno da organização, de forma a maximizar as potencialidades já existentes nessa organização. Questão totalmente errada. Quando a gente fala, né, análise que fundamenta um processo de planejamento estratégico que tem como foco somente o ambiente interno, peraí, a análise que mais frequente para isso é a análise SWOT, que vem da sigla SWOT, cujas palavras são traduzidas em pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Ponto forte, ponto fraco é interno, já possuímos. Oportunidade e ameaça, coisas que ainda não acontecem, são externos. E a questão está limitando, tem como foco somente o ambiente interno. Errado. Vimos isso em várias aulas também. 83. Resultados pretendidos são aqueles caracterizados por sua intencionalidade e podem ser traduzidos, do ponto de vista estratégico, em uma série de metas. E aí, galera? Tem algumas perguntas. Gente, deixa eu acelerar a resposta de todas. Guarda essa pergunta, ó. A Crielian, né, colocou aqui a questão de uma pergunta. O que eu queria pedir para vocês? Deixa as perguntas para o finalzinho para a gente conseguir responder todas, beleza? Mas sim, a resposta é sim, mas já continuando. Olha só, esperava tudo isso mesmo. Então vamos lá, continuando então. Cadê? Volta. Vamos lá. Continuando aqui então os comentários. Então olha só, resultados pretendidos são aqueles caracterizados por sua intencionalidade e podem ser traduzidos do ponto de vista estratégico em uma série de metas. O que acontece? Questão correta, né? A partir do momento que a gente tem resultados pretendidos, então a gente já pensou isso previamente, temos a intenção de chegar nesses resultados, então isso é uma série de metas que são estabelecidas e a cada meta atingida a gente conquista o objetivo. Isso tem que estar muito claro na visão e missão da organização e depois, né, numa posterior definição das metas a serem atendidas. 84. Então, 83, questão correta. 84. A metodologia SWOT é uma ferramenta de análise comumente utilizada em processos de planejamento estratégico, que permite analisar de forma complementar cenários internos e externos de uma dada organização. E aí, galera? Dividir a live com alguém? Não. Como é que se faz isso, cara? Não sei nem como é que faz isso. Dividir não. Sei lá. Voltou ao normal? Beleza.
Então olha só, a metodologia SWOT é uma ferramenta de análise comumente utilizada em processos de planejamento estratégico que permite analisar de forma complementar cenários internos e externos de uma dada organização. Galera, a questão está correta, tá? A análise SWOT é justamente isso, é uma ferramenta de planejamento estratégico, permite analisar. Eu só não concordei um pouquinho quando o CESP colocou de forma complementar cenários internos e externos de dada organização. A questão está correta, mas olha só, antes de eu montar os slides aqui bem porcamente, só para poder ler as questões, eu tinha anotado correto, mas eu estou mudando meu gabarito agora, eu coloco errado. E eu vou justificar o porquê. Ó. A metodologia SWOT é uma ferramenta de análise, comumente utilizada em processo de planejamento estratégico, ok, que permite analisar de forma complementar cenários, ou a análise SWOT permite analisar ambientes. Olha só a diferença. Para mim é pegadinha de prova, ok? Prestando atenção aqui melhor. A análise SWOT é para análise de ambiente interno e ambiente externo, e não cenários. Questão errada. Defino. Questão errada. Se você colocou errada e o CESP considerar correto, eu te ajudo a redigir o gabarito dessa questão. Ela está errada, ok? A metodologia SWOT é uma ferramenta de análise comumente utilizada em processo de planejamento estratégico, correto até aí, que permite analisar de forma complementar cenários internos e externos. Não. Permite analisar ambientes. Vocês concordam com esse comentário que eu fiz agora ou discordam? Independente do gabarito que você colocou na prova. Para mim, a palavra correta é ambiente, não cenário, porque primeiro a gente analisa ambientes pela matriz SWOT e outras ferramentas, depois a gente constrói cenários, que são os futuros prováveis. A matriz SWOT, eu não tenho como analisar cenário. Cenário é futuro, como é que eu vou analisar o futuro? Não, a gente analisa ambientes. Bill, discordou, né? Mas enfim, para mim tá errada, beleza? Daqui a pouco começa, né, a confusão. Porque o professor X falou Y, o professor, sei lá, falou o quê. Enfim, deixa eu até anotar aqui, questão 84, para mim tá errado. Eu tô falando na minha opinião como administrador e como professor, ela tá errada por causa da palavra cenários. Vamos lá. 85. Balanced Scorecard é um sistema de medição de desempenho que se baseia em 4 perspectivas de análises complementares: finanças, processos internos, clientes e aprendizado e inovações ou crescimento. Questão fácil, tranquila, correta. BSC é um sistema de medição de desempenho onde a gente mede o desempenho e avalia. Então o BSC não é só isso. Onde a gente tem, por meio do BSC, uma avaliação do desempenho da estratégia organizacional como um todo, por meio dessas 4 perspectivas. Agora vamos lá. Se o CESP for muito chato, BSC é um sistema de medição de desempenho. Ele também mede, mas ele é um sistema de avaliação de desempenho. Podemos colocar correta, levando em consideração que o CESP não vai se apegar a esse grau de detalhamento. Se o CESP se apegar a esse grau de detalhe, a questão fica errada e não caberia recurso, porque o BSC não é um sistema de medição, embora ele venha medir. Ele é um sistema de avaliação de desempenho da estratégia. Então, quer dizer, mais uma questão que ela pode gerar polêmica aí para a nossa prova, ok? Dá para defender o correto se a gente passar batido na exata métrica de cada palavrinha. Dá para considerar correto se a gente for preciosista em cada palavrinha colocada, tanto no 84 quanto no 85, tanto na questão sobre a metodologia SWOT como a do BSC, beleza? Bom, continuando. Com relação a mapeamento de processos, peraí, professor Rodrigo, pesquisei aqui no Google e tem cenários como sinônimo de ambientes. Grande Rodrigo, realmente tem, tá? Cenário pode ser sinônimo de ambiente. O problema é que na parte teórica e acadêmica, né, dos livros de administração em planejamento estratégico, é muito bem distinta a diferença entre análise de ambientes e construção de cenários. Existe uma sequência lógica na construção do planejamento estratégico que é a seguinte: visão, missão, valores, os 3 primeiros capítulos. Aí vem análise dos ambientes, interno e externo, matriz SWOT, por exemplo. Depois vem formulação da situação atual da empresa. Depois, construção de cenários. Por fim, orçamento, cronograma, depois da construção de cenários, estratégias para cada tipo de cenário, orçamento e cronograma. Então, na teoria da administração, existe uma sequência lógica na nomenclatura dos capítulos de um planejamento estratégico. Então, pode ser que o CESP não tenha considerado o sinônimo, beleza? Mas continuando. Vamos lá.
Balanced Scorecard, já respondi, então vamos para 86. Com relação a mapeamento de processos, indicadores de processo e monitoramento de projetos, julgue os itens subsecutivos. Todo mundo se assustou, né, gente? Achando que ia cair gestão de projetos pra caramba nessa prova. E eu falei para todos os meus alunos, relaxa, essa não é prova carinha de gestão de projetos, não. Embora tenha sido citado em alguns momentos, como agora, questão 86. O monitoramento de projetos é uma atividade conduzida durante a execução do projeto. Por isso, não se discute tal monitoramento na fase de planejamento, simplesmente porque não há execução durante o planejamento. E aí, galera, o que vocês colocaram nessa? Vamos lá, o monitoramento de projetos é uma atividade conduzida durante a execução do projeto? Sim, a gente monitora a execução, óbvio. Eu tenho que monitorar a execução para ver se o projeto foi realizado de acordo com aquilo que foi determinado. Gente, analisa, breve resuminho de gestão de projetos. O que é um projeto? Um documento colocado no papel que tem que respeitar o prazo, o orçamento e a qualidade de um produto a ser entregue futuramente a um cliente. O projeto colocado no papel tem o objetivo de diminuir e eliminar riscos para que na execução seja entregue conforme prometido ao cliente. Um projeto tem que ser perfeito no sentido de 3 objetivos principais. Servir como base para a execução. Segundo, provar para o gerente do banco que ele pode emprestar o dinheiro que aquele projeto é viável e mostrar para o dono da empresa que aquele projeto é viável para ele também liberar o orçamento. Beleza? Quais são os objetivos gerais da gestão de projetos? Eliminar todos os possíveis riscos, ou pelo menos saber trabalhar com esses riscos quando eles forem inevitáveis. Pensar na concepção do projeto todos os detalhes para que a execução ocorra conforme projetado, com o objetivo de se preocupar intensamente com o prazo, com o tempo e com o escopo ou qualidade, o chamado triângulo do projeto. Beleza? Então vamos voltar para a questão. O monitoramento de projetos é uma atividade conduzida durante a execução do projeto? Sim. Nós temos a iniciação de um projeto, nós temos o desenho, o projeto propriamente dito, a execução, depois nós temos o monitoramento e controle e o encerramento. Só que o monitoramento e controle age sobre as funções anteriores, ok? Então, nesse caso, o monitoramento de projetos é uma atividade conduzida durante a execução do projeto? Sim. Por isso, não se discute tal monitoramento na fase de planejamento. É claro que se discute. Já no planejamento a gente pensa em possíveis falhas e como monitorar essas falhas. Simplesmente porque não há execução durante o planejamento. Não há execução durante o planejamento, mas eu já penso no monitoramento no próprio planejamento. Se eu puder monitorar o ato de planejar, para que esse planejamento saia perfeito, e com isso a gente na execução tenha menos problemas, melhor. Questão errada, totalmente errada. Claro que se discute monitoramento na fase de planejamento, beleza? 87. Mapeamento de processos é uma técnica utilizada para se entender como atividades existentes dentro de um mesmo processo se relacionam, permitindo a identificação das diferentes atividades que compõem o processo, assim como sua sequência. E aí, galera, certo ou errado? Deixa eu ler de novo a questão aqui, porque eu tive que pular de tela, me perdi um pouco na minha própria leitura. Mapeamento de processo, que é colocar os processos no papel, fluxogramas, etc. É uma técnica utilizada para se entender como atividades existentes dentro de um mesmo processo se relacionam? Sim, porque eu posso interligar vários processos. Eu posso colocar no papel os microprocessos e os macroprocessos mostrando sua interligação. Ok. Permitindo a identificação das diferentes atividades que compõem o processo, assim como sua sequência. Questão correta. Para que serve gestão de processo, se não isso? Lembra, processo, passo a passo para executar uma tarefa. Quem assistiu às aulas teóricas comigo em vídeo ou presencial lembra da definição acadêmica de processo, que é aquela que cai em prova. Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras têm que ser respeitadas, gerando outputs. Esses outputs vão gerar feedbacks que devem causar retroalimentação, com o risco de gerar pseudo-retroalimentação. Lembra disso? Bom, quais são as 3 etapas da gestão de processos antes de entrar nas metodologias? Eu preciso mapear os processos atuais, fluxogramas. Eu preciso analisar os processos atuais, 5W1H. E eu preciso ofertar soluções de problemas para esses processos. Procurando reduzir custos, reduzir tempo e aumentar a qualidade. Quais são os 3 objetivos da gestão de processos? Reduzir tempo, reduzir custo, aumentar a qualidade. Beleza? Dentro disso, mapear processo é uma técnica utilizada para se entender como atividades existentes dentro do mesmo processo se relacionam? Sim.
permitindo a identificação das diferentes atividades que compõem o processo? Sim. Assim como sua sequência? Sim. Questão correta. 88. Indicadores de processos têm como foco a mensuração da eficácia ou efetividade de um dado projeto, programa ou política pública. E aí, galera? Franklin, não comentei a de analista, é a de técnico, e a de analista não vou comentar hoje, bicho. Não dou conta, beleza? E ninguém me mandou a prova de analista também. Daqui a pouco eu converso com vocês, espera aí. Fica aí que a gente já conversa. Indicadores de processo têm como foco a mensuração da eficácia ou efetividade de um dado projeto, programa ou política pública. Cara, na minha opinião, correto, tá? Indicadores de processo têm como foco medir eficácia ou efetividade de um dado projeto, programa ou política pública. Tem. Não só isso, mas tem. Indicadores de processo querem saber se os processos atingiram seus resultados, seus objetivos. Questão correta. Ou efetividade. A efetividade é que me deixou inseguro para dizer se essa questão realmente é correta, gente. Porque qual é o conceito de efetividade? Efetividade não é a simples soma da eficácia com a eficiência, embora faça parte. Eficácia é atingir um objetivo, eficiência é aproveitar melhor os recursos. A efetividade ela existe quando a gente atinge um objetivo, aproveita melhor os recursos e isso gera uma consequência. Por exemplo, o cidadão reconhece como algo útil ou importante, aí fomos efetivos. Aí está falando, ó, indicadores de processo tem como foco a mensuração da eficácia ou efetividade de um dado projeto, programa ou política pública. Não sei, essa daí sinceramente, eu acho que ela pode estar correta pelo CESP, eu colocaria errado. Tá? Eu como administrador colocaria errado e defendo o gabarito errado e crio recurso para defender o errado. Indicadores de processo têm como foco a mensuração da eficácia. A eficiência ou algo a mais só se for objetivo daquele processo. A efetividade, numa pesquisa de atendimento ao consumidor, ao cliente, faríamos isso. Mas isso não seria um indicador de processo necessariamente. Pode ser um indicador apenas de satisfação do cliente, enfim. A não ser que tenhamos colocado esses critérios dentro do processo. Tá? Então, assim, eu não concordo com esse gabarito, se ele for correto. Para mim, eu coloco errado, beleza? A banca pode considerar correto. Eu tenho que ir atrás de algum autor que fale isso ao pé da letra, porque se ele não existir, dá para criar recurso para defender os dois gabaritos. Na minha opinião, errado, beleza? Permaneço com errado. E as duas últimas questões sobre processo decisório. Julgue os próximos itens relativos ao processo racional de solução de problemas e a tipos de decisões. Então vamos lá. Questão 89. Decisões do tipo não programadas, também chamadas de problemas intratáveis, devem ser deixadas a cargo de subordinados, uma vez que a liderança organizacional não dispõe de tempo necessário para a solução desse tipo de problema. Para, né, galera? Pelo amor de Deus. Se é uma decisão do tipo não programada, é para coisas que não ocorrem normalmente. Coisas que não ocorrem normalmente, onde o bicho pega, onde o circo pega fogo, tu vai deixar a cargo de subordinados para que eles resolvam? Aí o líder, tipo, vocês resolvem? Não, nunca. É questão totalmente errada. É aí ainda mais que a liderança tem que ser ativa na solução de problemas intratáveis ou de decisões do tipo não programadas. Questão errada. Bom, última questão então, 90. Processos de tomada de decisão racional são sempre limitados, entre outros fatores, pela capacidade cognitiva do tomador de decisão em questão. Gente, à primeira vista, eu tinha olhado para essa questão e coloquei rapidamente ali errado. Ela está correta lendo pela segunda vez. Porque olha só, os processos de tomada de decisão racionais são com base na razão, são com base em dados, são com base em informações. Aí está colocando, são sempre limitados. Se parasse aí, já estava correto, porque nem sempre a gente tem todas as informações. Mas você poderia considerar assim, mas e se eu tiver todas as informações? Então são ilimitados. Por isso que eu coloquei o errado a princípio. Só que a questão continua. Entre outros fatores, pela capacidade cognitiva do tomador de decisão em questão. Segundo o Simon, salvo engano é o Simon, pai da teoria comportamental ou behaviorista, junto com Maslow, Herzberg, Vroom, os outros autores, ele fala sobre essas decisões racionais e as decisões intuitivas. A decisão racional, ela é limitada pela capacidade cognitiva, sim, porque por mais que tenhamos todas as informações, a capacidade cognitiva é a capacidade de interpretar essas informações. E essa capacidade pode ser limitada às nossas opiniões pessoais,
a nossa experiência, a vários outros fatores. E se a decisão fosse intuitiva, ela também seria limitada pelos mesmos aspectos, que é a capacidade cognitiva de interpretação. Então, assim, na pressa eu colocaria errado, mas analisando melhor, que é o que a gente tem que fazer na hora da prova, sempre ler a questão 2 vezes, depois julgando frase por frase, essa 90 está correta. Os processos de tomada de decisão racional são sempre limitados, entre outros fatores, pela capacidade cognitiva, pela capacidade de interpretar essas informações que nos levaram, seja uma decisão racional, seja uma decisão intuitiva. Então, nesse caso, questão correta. Beleza? Seguinte, galera, vocês que assistiram essa live, deixa eu fazer um comentário rápido sobre a prova de analista, que eu vou comentar as questões só amanhã, tá? Me perdoem por não comentar hoje, mas realmente estou muito cansado. Foram semanas complicadas para mim. Fui convidado a dar aula lá em Porto Alegre, no CPC, e aí acabei viajando para lá, voltei para cá. Enfim, foi um pouco complicado, então eu vou comentar só amanhã, beleza? As de analista. Mas vamos comentar a redação de analista? Olha o tema da redação, para o candidato explicar sobre o modelo burocrático de gestão pública e o modelo gerencial, citando ali seu contexto, né, a forma em que foram criados, a forma que surgiram, enfim, e suas características. Então, galera, redação tranquila, principalmente para a galera que assistiu minhas aulas presenciais, que assistiu meu aulão lá no Espaço Campus da Asa Norte. Fui convidado pelo Léo Matos para fazer parte desse aulão na sexta tarde. E eu acabei querendo fazer um resumo de tudo e misturando com a administração pública e acabou saindo o tema da redação. Muitas vezes a gente profetiza, né, assim, sem querer. Sem querer não, né? É um pouco de malícia também da gente saber o que vai cair na prova em função da análise de provas anteriores e de tendências. Gente, é o seguinte, para quem participou, peraí, esse vídeo ficará disponível depois? Ficará, eu estou gravando também, eu vou editar o vídeo, deixar ele bonitinho e vai para o YouTube, para o meu canal no YouTube, prof.wendelleocastellano, beleza? Então o que acontece, galera? Para quem participou assistindo essa live pacientemente, queria em primeiro lugar agradecer a presença de cada um de vocês. Eu acho que no momento está tendo várias lives de várias escolas, né? Grão Online, Estúdio Aulas, quem mais? Acho que está fazendo live, MP fazendo live. E poxa, vocês pararem para assistir a mim, né? Eu sou um professor que não estou fazendo parte desses grandes eventos. Estou aqui na minha casa, né, me dedicando a fazer esses comentários para vocês. Então eu tenho que me sentir muito honrado com isso. E eu falei para vocês que eu iria fazer um sorteio. Eu não vou fazer sorteio não. O negócio é o seguinte, vocês que estão assistindo a live agora, neste exato momento, ok? Independente da quantidade que for, mas tem que ser agora. Peguem um papel, anotem aí o meu WhatsApp, para quem ainda não tem. Vou dar um tempinho para vocês pegarem o papel e anotarem. Vamos lá? Pegou? 061, né? 98469-8256. Anotou? Esse é meu WhatsApp. O negócio é o seguinte, todo mundo sabe que eu montei um estúdiozinho particular e eu venho gravando várias aulas e tudo mais. Alguns de vocês, inclusive, assistem já as minhas aulas e adquiriram já alguns cursos meus. Então o negócio é o seguinte, eu estou lançando a partir de terça-feira 500 questões comentadas por mim, questões do CESP. Essas 500 questões comentadas atendem ao STJ, MPU, atende a todos esses concursos. Somente para vocês, vou repetir meu WhatsApp, 061 98469-8256. Somente para vocês que estão assistindo agora. Então eu vou determinar, assim que eu encerrar a transmissão, um tempo certinho para vocês me mandarem essa mensagem. Não vai ser sorteio não, é para todo mundo. Para todos vocês que estão assistindo agora, nesse momento, ok? Somente agora. Vocês vão ter acesso a esse meu curso, que vai ser vendido a R$ 99. Vocês vão ter acesso gratuito às 500 questões. Não adianta mandar o WhatsApp agora, é só quando eu encerrar, beleza? E aí assim que eu me despedir de vocês, a gente começa a marcar o tempo. Tem um tempo exato para isso. Vou repetir o WhatsApp, 98469-8256, beleza? Então é o seguinte, galera, queria aqui me despedir de vocês, desejar todo o sucesso do mundo para essa prova. Vocês viram aí que teve 2 questões que eu acho que a banca pode considerar um gabarito ou outro. Eu acho que cabe recurso nas 2 opções, porque por uma questão de semântica, né? Infelizmente a administração não é igual ao direito.
onde está tudo ali na lei, tudo certinho, e ou é ou não é, né? Para administração depende muito da interpretação. Então é o seguinte, eu queria agradecer a todos vocês. Nesses cursos todos que eu fiz para o STM, eu acabei conhecendo muita gente nova, muitos alunos tiveram acesso a mim também. Espero que a gente continue esse relacionamento por pouco tempo, né, que vocês passem e realizem o sonho de vocês logo. Conselho de amigo, tá? Começa a estudar amanhã pro STJ. Amanhã, não para. O edital do STJ, Bia, são as mesmas da 1000. Mas no teu caso, depois eu faço produtinho pra você, tá, Bia? Porque, Bia, carinho enorme que você tem e a gente tá sempre te acompanhando, enfim, a gente conversa, tá joia? Então é o seguinte, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês. Eu venho lutado e remando contra a maré, né? Porque, infelizmente, eu não sou puxa-saco de ninguém. Então eu não consigo estar presente nos grandes eventos, etc. Bem que eu gostaria, mas eu tenho meu público e é por vocês que eu trabalho. Por vocês e por qualquer pessoa que precise da minha ajuda. Eu acho que todo mundo que me conhece há algum tempo sabe disso. Meu WhatsApp está disponível para dúvidas 24 horas por dia. Se eu demorar para responder, põe um pontinho acima para eu poder entrar em contato com vocês e responder a dúvida. Tem minha loja virtual, wleocursos.lojaintegrada.com.br. Tem várias videoaulas minhas. Essa semana está subindo ética, está subindo atendimento, estão subindo várias aulas. E cara, agradecer de coração, olhando no olho de cada um de vocês, por me seguirem, por me acompanharem, por acreditarem no meu trabalho e por essa responsabilidade, sabe, que vocês acabam me dando de poder participar da vida de cada um de vocês de alguma forma. Eu fiz muitos sacrifícios pessoais para essa prova do STM, para conseguir honrar minhas obrigações com todos vocês. A gente abre mão de muita coisa quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, mas vale a pena. Não abrir mão de tudo. Às vezes eu cometo falhas na minha vida pessoal, com as pessoas que eu amo, enfim, em função do meu trabalho, mas vale a pena, né, poder de alguma forma estar sendo útil a vocês. Contem comigo para tudo que precisarem. Tem as minhas videoaulas, minhas apostilas. Para quem nunca recebeu apostila nenhuma minha, manda um e-mail para mim, wendel.leo.castelano@gmail.com, para mandar para vocês. E assim, seria muito legal se vocês pudessem participar mais ativamente das minhas redes sociais, curtindo, compartilhando as postagens, aquilo que eu puder fazer para ajudar vocês. Eu vou estar sempre junto, beleza? Se ninguém aí tiver mais nenhuma pergunta para fazer ao vivo, eu estou me comprometendo, ainda vou estabelecer um dia certo para isso da semana, mas de semanalmente fazer uma livezinha como essa, comentando questões, enfim, para a gente interagir um pouco mais. Espero que tenha ficado legal a qualidade. Não tenho aqui nenhum estúdio profissional, tá vendo que tem um pano verde aqui atrás de mim, mas é feito com todo amor, com todo coração para cada um de vocês. Beleza, galera? Conta comigo sempre, o que eu puder fazer para ajudar vocês a realizarem os sonhos de vocês, eu vou fazer. Então é o seguinte, pra gente fechar, eu tô sem relógio aqui, deixa eu só fechar a apresentação do computador, que eu consigo ver a hora exata pelo meu computador. Ó, no meu computador são 22h45. Vocês têm exatamente até 22h50, são 22h46 agora, vocês têm exatamente até 22h51 para mandar no meu WhatsApp, assistir sua live agora. Só essa mensagem, é só isso que eu preciso. Quem mandar essa mensagem, assistir sua live agora, tem esse meu curso de 500 questões gratuitos que eu vou lançar a partir de terça-feira. Beleza, galera? 5 minutos exatos. Se alguém mandar mensagem, e aí eu provo pelo print do meu celular, deu 22h52, você mandou a mensagem, não vale mais. Até 22h51, ok? Abraço, gente. Sucesso. Conta comigo. Obrigado pela audiência. Beijo e abraço no coração de cada um de vocês. 984698256 Beleza? Fiquem com Deus, gente. Sucesso. Fui! Dormi um pouquinho agora, né? Tchau.